você que é membro e continua aqui com a gente. Agora o nosso tema é o Brasil e as relações internacionais. O acordo do Mercosul-União Europeia é mérito de todo mundo que negociou nesses 20 anos, mas também do governo Bolsonaro, que assinou. Por que não? Quem dera tudo andasse assim na política externa brasileira. O jornal inglês The Guardian entrevistou vários diplomatas brasileiros experientes e todos concordam numa coisa: a política externa do governo atual é desastrosa. Hostilidade contra a China, negação das mudanças climáticas, a insistência em dizer que o nazismo é de esquerda são algumas das posturas apontadas para essa impressão geral. Semana passada, o Itamaraty resolveu abraçar a briga contra a tal ideologia de gênero. Diplomatas brasileiros foram orientados a frisar sempre que gênero diz respeito apenas ao sexo biológico. Pedro, estamos bem nas relações internacionais? Não, Não, né? Você mesmo. Depois disso, ainda faço essa pergunta. Não, né? E é engraçado que algumas pessoas fazem uma contraposição em relação a política externa do Bolsonaro é como a política externa do governo Lula, só que com sinal trocado. E não é a mesma coisa. Eu acho que tinha um problema sério na política externa promovida pelo governo Lula, com aquela coisa da lógica ideológica sul-sul, nós que somos pobres vamos... Mas o problema ali é que era uma política baseada em ideologia e que, do ponto de vista prático, não funcionava. A questão da política externa do Bolsonaro é que não é nem baseada em ideologia. Ela é baseada em teorias conspiratórias. Essa coisa de globalismo é uma bobagem. É uma bobagem. O troço não tem nenhum tipo de sustentação teórica. Não é você debater se você é a favor ou contra a globalização, se você é de esquerda ou se você é de direita. É um troço que não se sustenta. A questão da política de gênero, do ponto de vista da questão de gênero, do ponto de vista de ciência, isso é dado, isso é informação. Entendeu? Existem pessoas que são heterossexuais, existem pessoas que são homossexuais, existem pessoas que são bissexuais e existem transgêneros. Isto é um dado científico, não é algo mais que está ali nas hipóteses, etc, etc. E por aí vai. A questão do meio ambiente, de novo, estes são dados científicos. Temos um problema de mudanças climáticas que é causado pelo excesso de carbono na atmosfera. Isso está diretamente ligado ao excesso de combustível fóssil que a gente joga na atmosfera. Isso está diretamente ligado a desmatamento de floresta. O Brasil tem a maior floresta. Quer dizer, por aí você vai e começa a somar. É um desastre e é um desastre porque da base sequer é um argumento que dê para sustentar com honestidade intelectual. João, você falou sobre isso na semana passada, na sua coluna. Exato. É uma retórica muito grave. Eu comentei aqui que, felizmente, em algumas conquistas, o governo tem sabido agir com pragmatismo, talvez ignorando um pouco essa retórica, mas essa retórica em si mesma, quando ela aparece, por exemplo, na hora de assinar esses tratados, na hora que a gente corrige gênero por igualdade entre os sexos, faz questão daquilo, vai queimando a boa-fé e a confiança que os outros países podem ter no Brasil. Vai minando as nossas relações, vai piorando a imagem que tem de nós, vai colocando pautas. Não é nem que elas são... é exatamente isso que o Pedro falou, não é nem que elas não funcionam direito. Elas são muitas vezes contrárias ao nosso interesse. A questão ambiental, por exemplo, a gente está falando de um risco de desertificação das nossas florestas, por exemplo, que são contra o nosso interesse. Então, e a gente tem um chanceler que não é que ele tenta pensar de alguma maneira, ele repete mentiras, como a coisa da medição da temperatura, né? Não sabe se está aumentando a temperatura ou não, porque o termômetro é colocado numa área que urbanizou. Isso é falso. Isso é refutado 1000 vezes há 20 anos atrás. Ou seja, alguém que está repetindo publicamente, sem nenhuma vergonha, mentiras desse nível. Andreasa, essa questão, por exemplo, do gênero, o único país que apoiou o Brasil nisso foi a Arábia Saudita. Qual é o interesse do Brasil em ter algum tipo de apoio da Arábia Saudita numa questão dessa? E acho que isso não é matéria para a política externa também. Tem um desvio aí fundamental. Em política externa, em diplomacia, o bom é ser um pouco cínico, né? É ser um pouco indecifrável e ser objetivo. Você não pode ter alinhamentos automáticos de natureza ideológica. Você precisa conversar com todo mundo. Aliás, essa é a tradição diplomática brasileira. E aí o que eu vejo no bolsonarismo no mundo, em termos de relação internacional? Fulanizado.
Não é, portanto, que o presidente da República visita como chefe de Estado os Estados Unidos. Ele visita o Donald Trump e se associa ao Donald Trump. Sem crítica ao Donald Trump, eu estou fazendo uma constatação. Sim. Serve para Israel também. Não visita Israel como chefe de Estado, mas visita o primeiro-ministro Fica Netanyahu, lá com um com baba-ovo. quem ele é associado e se associa, inclusive, eleitoralmente. Então, por exemplo, em relação ao Trump, o Netanyahu funcionou, por sorte, porque o cara se reelegeu. Né? Se bem que ele não formou gabinete e vai ter nova eleição na qual ele já está fora. Né? Mas no caso do Donald Trump, embora eu considere o Trump amplamente favorito para vencer a eleição no ano que vem, o Bolsonaro condicionou o futuro da relação do Brasil com os Estados Unidos É o Trump. mais facilmente à reeleição do Trump. Não se faz isso diplomaticamente. Então, tem algo de abadorismo, de incompreensão profunda da natureza diplomática que vai nos colocar sempre em situações muito delicadas. O chanceler, Ernesto Araújo, é individualmente fraco. E aí eu entro no ponto fundamental. É sempre matéria humana. Se o chanceler é fraco, isso tem consequências para a cadeia de comando. Tem jeito. O Trump é uma das nossas pautas. Por que você acha que é ele quem vai ganhar ou tem maiores chances de ganhar no próximo ano? Não estou fazendo uma previsão, mas acho que ele tem as condições favoráveis para isso. Quer dizer, a economia americana, a eleição é ano que vem, a economia americana está num bom período, eu tenho visto que não há indicativo de recessão, pelo menos para esse período de disputa eleitoral. E ele tem o controle da máquina, ele tem o Partido Republicano para si, é o presidente da República. As condições são muito favoráveis para ele se reeleger, independentemente de quem seja seu adversário, considerando que me parece que o Partido Democrata também tem feito muitos erros e se colocado muito à esquerda, no momento em que o ideal seria ter um adversário para o Trump que ocupasse o espaço de centro. Eu faria uma ponderação aí, que é provavelmente o pior risco para uma reeleição. Eu concordo com você, tá? Mas eu acho que existe um risco sério. A gente tem que esperar para ver quem que o Partido Democrata vai escolher como seu candidato. Está muito cedo, só teve agora o primeiro debate, ainda tem quase 20 candidatos, né? Mas agora, existe um ponto aí que é, em vários estados chaves, principalmente no Oeste, Arizona, Colorado e o próprio Texas, que são estados com muitas cadeiras no colégio eleitoral e que votam tradicionalmente no Partido Republicano, são também estados nos quais a comunidade hispânica está crescendo muito, incluindo aí o número de eleitores hispânicos. Então, a franca hostilidade do Trump a esse público pode provocar surpresas. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que nos estados industriais, ali no cinturão da ferrugem, no Rust Belt, que foi onde o Trump ganhou, para surpresa de todo mundo, a eleição, mas foi uma eleição muito apertada, o desemprego industrial continua crescendo. Fábricas continuam fechando. Quer dizer, o Trump não necessariamente vai ter, naqueles estados, um tipo de eleição facilitada como ele teve, porque ele já não conseguiu cumprir as promessas. Isso posto, não vamos esquecer também que essa briga comercial dele com a China agrada muito a população americana. Quer dizer, a economia, de fato, em boa parte do país está crescendo. Quer dizer, eu só não acho que seja tão fácil assim. Vou jogar essa pergunta aqui para vocês. O Trump se elegendo, vocês acham que isso facilita, melhora a situação do Bolsonaro para 2022? Sim. Com certeza, com certeza. O Trump perder é um problema para o Bolsonaro em 2022. Porque Tamanha ligação que vai ele ter uma colocou ligação com forte, ele, né? vai perder um aliado pessoal dele. É alguém cujo o sucesso da extrema-direita nos Estados Unidos fortalece, dá moral para a extrema-direita aqui no Brasil. Agora, se o Trump perder, é um problema sério. Essa questão da diplomacia brasileira, mais uma vez, a gente perdendo oportunidade, né? Porque você vê o mundo com uma imagem muito ruim do Brasil e sem olhar alguns aspectos bons que estão sendo feitos e tal, mas focado na imagem ruim do presidente, num momento em que o mundo ele está com perspectivas de crescimento baixas, os bancos centrais baixando os juros, quer dizer, você tem economias com juros negativos, que seria então o Brasil seria uma excelente oportunidade para esse dinheiro vir assim, sem nenhum problema. Mas aí, quando eu estava em Londres, lá
teve uma Foto London, que é aquela exposição que tem durante uma semana que fica lá, e tinha uma exposição, uma palestra do Sebastião Salgado. E lotado, enfim, todo mundo lá ouvindo e tal. E aí ele pega e coloca a questão dos indígenas brasileiros. Ele fala assim, olha, nos Estados Unidos, você não tem reserva. Na verdade, você tem umas áreas ali onde o cara ficou... Onde eles colocaram ali os indígenas. No Brasil, não. Você tem realmente reserva. Só que isso está ameaçado a acabar. Quer dizer, quando ele foi... É isso que ficou numa plateia... onde provavelmente tinham vários investidores, né? Gente ligada à arte, gente, enfim, que investe nessa área, que está olhando, está ouvindo formadores de opinião e que estão formando a pior imagem possível do Brasil. Tem uma coisa que os cientistas políticos costumam falar, eles não tratam esse momento que a gente está vivendo, pessoas como o Trump, Bolsonaro, etc., apenas como um avanço da extrema-direita no mundo. Eles falam de um autoritarismo populista, em sua maioria de direita, mas não só, né? O próprio Hugo Chávez entra nesse perfil, embora seja um cara de esquerda. E, embora nos Estados Unidos o Trump não esteja fraco e tenha chances reais de se reeleger, você vê na União Europeia, na última eleição para o Parlamento Europeu, o crescimento que se esperava desse populismo autoritário não ocorreu. Não houve uma diminuição, mas ficou flat. No Reino Unido, o Boris Johnson estava como pule de 10, vai ser o próximo primeiro-ministro. Isto não está claro mais. Quando você vai para o Erdogan na Turquia, ele perdeu agora uma eleição municipal em Istambul, que era uma eleição municipal muito séria para ele. Então, você tem indícios de que... Na Europa tem o crescimento dos verdes e tudo mais. Quer dizer, o Parlamento Europeu você teve um crescimento dos exatamente. Então, há indícios de que se houve uma onda de crescimento desse populismo autoritário, isso já não está claro que isso continua numa crescente. Mas o fenômeno brasileiro... É particular. É muito particular. Todo país tem no caso brasileiro, tem um componente religioso muito importante que a gente precisa considerar. A Turquia também, tá? Que é o crescimento dos evangélicos. Que eu acho que é o crescimento dos evangélicos, a força evangélica, a capacidade de mobilização evangélica na eleição e o modo como o bolsonarismo se associou a isso, né? Então, eu acho que o Bolsonaro tem fôlego competitivo para 2022, além do fato de estar sentado na cadeira, dependendo muito da questão econômica. Né? A questão econômica vai ser decisiva e quem se apresentará no campo, porque eu acho muito difícil esse pêndulo também, para citar a ciência política, esse pêndulo que foi tão... tanto a extrema-direita ter tempo de, num ciclo eleitoral, se movimentar de novo para o lado da esquerda. Né? Então, eu diria que, mesmo que a força da gravidade opere para esse pêndulo descer, a tendência é que ele ficasse ainda no campo da direita, do centro-direita. Então, ver quem vai se apresentar nesse espectro aí. Tem o Luciano Huck, trabalhando muito bem. Dória, né? Tem o João Dória. Não tem lugar para os dois, mais o Bolsonaro. Né? Claro então, que não. Claro que não. Essa é a dinâmica a ser acompanhada. Em essência, a questão da liberdade do Lula é muito importante. Se o Lula, em algum momento nesses próximos anos, é liberto e tem seus direitos políticos intactos, podendo ser candidato à presidência, ou então se ele é liberto... Ele precisaria ser liberto e ter anulação da sua condenação. O que não é uma coisa impossível. Sim. É improvável, Sim. Porém não impossível. Agora, ele pode ser liberto e fazer campanha. E ele é um cara genial em campanha eleitoral. Se a gente parte para a manutenção da polarização e vamos para um segundo turno PT-Bolsonaro, aí eu tendo a concordar com você que um cenário de eleição Bolsonaro se torna extremamente provável. Mas eu tenho a impressão que o radicalismo do Bolsonaro vai puxar a coisa para centro-direita ou para o centro, sendo que o João Dória seria centro-direita e o Luciano Huck o centro, né? Mas acho que é isso. Você não acha que, por exemplo, se nessa hipótese que você coloca aí do Lula, e se a economia não deslancha, você tem... Porque o Lula, ele tem
os áureos tempos do governo Lula, quando você teve crescimento econômico, quando você teve distribuição de renda e que para essa população de desempregados pode ter um apelo forte, não? A gente está falando de um cenário daqui a 3 anos, né? Pois é. Está cedo. É difícil. É claro que você A pode ter gente vai- razão. É claro a que gente você, vai dependendo voltar- do que acontece, A pode gente ser. vai voltar nesse assunto várias vezes, mas por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. Até a semana que vem, gente.